teu reino a terra dominará. Cantai ao eterno Deus, e ninguém a ti se comparará. Cantai ao eterno Deus. Toda língua na terra e nos céus te glorificará. Todo joelho se dobrará. Aos teus pés tu serás honrado, ó Deus, pois teu reino jamais passará, ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus. Amém. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti.
prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti, confiarei em ti, confiarei em ti. Confiarei em ti, confiarei em ti. Ó Senhor Deus, nós somos tão gratos, Pai, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, Pai. Obrigado porque a gente pode declarar com segurança, Deus, que nosso futuro está bem seguro nas Tuas mãos, meu Deus. Muito obrigado. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te seguir, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te seguir, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Ó Senhor Deus, que o meditar do nosso coração, Pai, que as palavras dos nossos lábios estejam sempre te engrandecendo, Pai, estejam sempre manifestando quem o Senhor é e o que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, porque nós temos a oportunidade de estar manifestando essa gratidão, Pai, por um amor tão grande como o Teu, através das músicas, Pai, através da comunhão dos nossos irmãos, Pai. Te agradeço, Deus. Continua falando no nosso coração nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Você pode sentar?
Nesse momento a gente continua a nossa adoração com nossa oferta voluntária ao Senhor. Caso você nos visite nessa manhã, não é expectativa dessa igreja que você oferte aqui. A gente entende que as ofertas e dízimos são um privilégio e um compromisso daqueles que têm essa igreja por sua. E se você é membro dessa igreja, oferte com toda alegria, com toda a dedicação que você tem ao Senhor. Adore Ele também. Eu convido a todos a mais uma vez orarmos juntos aqui. Senhor Deus, a gente te louva, te agradece, porque toda a provisão, toda a graça, toda a bondade, a gente sabe, vem do Senhor, do seu coração para a nossa vida, e a gente reconhece no sustento que o Senhor nos tem dado, a tua provisão, o teu bom cuidado. Por isso a gente te louva, Deus, e louva porque a gente pode ofertar também, Deus, como um gesto de gratidão, dizendo que nosso relacionamento contigo é dessa dependência gostosa, e vendo tua generosidade, a gente também quer ter um coração como o teu de partilhar, de investir na tua obra, Deus, e assim essas ofertas são colocadas com fé aqui no ministério dessa igreja. Eu peço, Deus, que por tua boa vontade também, teu cuidado, todos esses recursos sejam usados com toda a fidelidade, Deus, diante de ti. Assim a gente pede em nome de Jesus. Amém. Queria agora tomar um momento para saudar aqueles que nos visitam nesse culto pela primeira vez. Se é a primeira vez que você vem à Igreja Nova Aliança, a gente gostaria de dar um presente de boas-vindas, mas para isso eu precisaria te identificar. Por isso eu peço a gentileza de ficar em pé no seu lugar, caso a gente tenha algum visitante aqui. Tem alguém visitando pela primeira vez aqui no culto Nova Aliança? Não, ninguém? Ok, todos velhos conhecidos, então, sejam vocês todos muito bem-vindos para esse culto de louvor e adoração. Tenho 3 breves avisos aqui, que interessam talvez a totalidade do público aqui, porque vai envolver grupos da igreja do qual você deve fazer parte. O primeiro deles é o aviso da reunião de mulheres. Nessa terça-feira, 14h30, as mulheres se encontram, mas além da reunião dessa terça-feira, quero que você, mulher, saiba que vai ter o dia de passeio das mulheres. Esse dia de passeio das mulheres é um dia que vocês passam um dia juntas, começando de manhã, tendo estudo, tendo almoço, refeições e tudo mais. Vai ser no dia 9 de novembro, tá bem? 9 de novembro. Coloque na sua agenda, marque no seu calendário, dia 9 de novembro, e aí então o investimento R$60, aqueles 11 centavos são para a gente identificar na conta da igreja o seu pagamento, tá bom? E se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira se informar, você pode falar com a Beth Miranda, com a Kátia, com a Karen, elas estão organizando esse dia para vocês, mas não deixe de participar, já se programe aí, já combina com seu marido, como que vai ser as crianças, coisas assim, esteja lá. E para os homens aqui presentes, a gente tem na semana que vem o nosso encontro de homens, tá bom? E o nosso encontro de homens, hoje é o último dia em que você pode se inscrever, tendo desconto no valor. Então eu te diria, não deixe passar de hoje, se inscreva também, vamos todos juntos estar lá na semana que vem, com uma prometida boa feijoada, mas melhor do que isso, um tempo excelente de comunhão e de ensino da palavra. Homens presentes aqui, se inscrevam. Aliás, isso é para você solteiro também, não é um programa para casados, tá? Jovens que ainda não casaram, é um programa de homens para você também, é nosso desejo que você esteja presente com a gente também. E o terceiro aviso que envolve todos nós também, é que além da reunião de oração, que acontece aqui toda quarta, 19h30, e você pode fazer parte,
No dia 25/10, a última sexta-feira desse mês, a gente vai fazer nessa igreja um período estendido de oração, uma vigília de oração, das 8 às 22 horas, para que a igreja toda se reúna, para que a gente interceda pelas famílias aqui da nossa igreja, da nossa comunidade, pela nossa igreja. É sexta-feira, dia 25, tá bom? E aí tem alguns grupos familiares que se reúnem sexta-feira. Os líderes foram orientados, eles vão antecipar o dia de estudo, então, semana que vem tem grupo de novo para você de sexta-feira, para que dia 25 todos estejam livres de qualquer programa da igreja, para estarem presentes aqui juntos na vigília de oração, tá bom? Dia 25/10, nos reunimos aqui para orar pelas famílias, pela sua família, pelas famílias da igreja, num tempo juntos com Deus. E ainda, só para você ter isso na sua mente, a gente vai divulgar melhor, mas para você já colocar em um save the date, no dia 20/11, a gente vai fazer o piquenique da igreja, onde a gente pretende reunir daí toda a igreja, num dia muito especial lá no Betel, como foi ano passado. É dia 20/11, porque é um feriado numa quarta-feira, a gente imagina que pouca gente viaja, e então vai estar todo mundo com a possibilidade, pelo menos, de estar lá no piquenique. Guarde aí no seu coração, dia 20/11 tem o piquenique da igreja, e mais informações virão aí na sequência, tá bom? A gente vai ver agora o começo dos vídeos de testemunho do pessoal que está fazendo a turma de integração, para que a gente conheça os novos membros da igreja, tá bom? Então a gente tem hoje um pouquinho dos testemunhos, para a gente ver quem está nesse processo de integração, e que a gente conheça eles e acolha eles como novos irmãos aqui da nossa comunidade. Vamos assistir isso junto? Olá, igreja. Me chamo Thaís, sou esposa do Cláudio. A gente está casado faz 5 anos já. A gente está vindo da primeira igreja batista de Curitiba, mas a minha história de conversão não começou lá. A minha história de conversão foi na Assembleia de Deus, né? Desde criança. A minha mãe era da Assembleia de Deus, levava a gente para o culto. Eu fui crescendo na igreja, né? Com o passar dos anos, entendendo mais sobre Jesus, quem era Jesus Cristo. Até que um dia, quando eu tinha 19 anos, eu senti Deus tocando no meu coração, falando comigo, me chamando para viver um caminho com Ele, né? Então, daí eu cheguei em casa, dobrei meus joelhos e comecei a orar, pedindo para Deus entrar dentro do meu coração. E eu senti assim, eu lembro como se fosse hoje, assim, o Espírito Santo tocando dentro de mim, tocando na minha vida. E de lá para cá, então, eu venho seguindo um caminho com Cristo, me batizei na Assembleia de Deus, né? E, enfim, uma vontade de ler a Bíblia, de saber mais de Deus. E assim, veio de lá, então, seguindo um caminho com Jesus Cristo. Quando eu conheci o Cláudio, ele era de outra igreja, e daí a gente procurou uma igreja, né? A gente chegou na primeira igreja batista e a gente foi membro de lá durante 6 anos. Mas não era exatamente aquilo que a gente buscava, e por isso que a gente está aqui. A gente conheceu a Ina, a gente gostou muito aqui, gostou muito da palavra, gostou do ensino, de missões, gostou muito a gente foi muito bem acolhido por todos os membros da igreja, e é por isso que a gente está aqui, né? Querendo participar da igreja de vocês. Isso aí. Meu nome é Cláudio, marido da Thaís. A minha história de conversão... Eu nasci, na verdade, num lar cristão, né? Meus pais sempre foram cristãos e desde pequenininho eu sempre tive contato com a palavra de Deus e com o ensino da palavra. Eu me converti quando eu tinha 12 anos, em um retiro de carnaval, na Igreja do Evangelho Quadrangular. E depois, com 15 anos, que eu vim me batizar. Eu comecei a ter mais amadurecimento espiritual a partir dos 18 anos. Foi quando eu comecei a buscar mais de Deus, buscar mais a palavra de Deus. E quando eu entrei na universidade também, que foi onde eu conheci a Thaís, a gente participava de um grupo que chamava Aliança Bíblica Universitária. E participando desse grupo que a nossa mente começou a abrir para outras possibilidades daquilo que é ensinado da palavra, sabe? Então a gente amadureceu bastante espiritualmente a partir do momento que a gente tinha essas reuniões com o pessoal da faculdade, que a gente falava bastante da Bíblia. E essa é a nossa história. Olá, igreja! Eu sou a Isabelle, eu tenho 25 anos e eu passei a frequentar uma igreja cristã evangélica quando eu completei 5 anos de idade, após a conversão dos meus pais, que anteriormente frequentavam uma igreja católica. Mas eu só fui conhecer mesmo o amor de Jesus por mim quando eu mudei de cidade e passei a frequentar uma igreja batista. Eu comecei a frequentar uma célula de adolescentes e foi em meio a uma célula que eu conheci
o real significado do amor de Jesus por mim e o quão pecadora eu era. Após 3 anos morando no Rio de Janeiro, eu voltei para Curitiba e voltei a frequentar a Primeira Igreja Batista, onde eu servi em vários ministérios, como no Ministério de Comunicação. Em 2019, eu passei a frequentar a INA através dos jovens e desde então eu tenho participado aqui da igreja ativamente no Ministério de Jovens e também em outros ministérios, como o Ministério de Comunicação e na IBD. E é uma honra estar servindo com vocês aqui na INA. Olá, igreja. Meu nome é Vivian. Eu sou biomédica e trabalho com pesquisa científica, que é algo que eu amo fazer. Contando um pouquinho do meu histórico, eu venho de Palmeira, no Paraná, onde eu sou membro da Igreja Evangélica Irmãos Menonitas Vida Nova. Eu tive o privilégio de crescer em um lar cristão, de ser criada a partir de princípios e valores bíblicos, também de crescer na Igreja Vida Nova. Então, por isso eu pude conhecer a Cristo muito cedo. Eu tenho a lembrança de, por volta dos meus 6 ou 7 anos de idade, ter aceitado a Jesus como meu Senhor e Salvador durante uma escola bíblica de férias. E eu sou muito feliz de, por com tão pouca idade, ter tomado a maior e melhor decisão da minha vida. Eu vim para Curitiba em 2018, que foi quando eu comecei a cursar biomedicina, e nesse meio tempo eu continuei frequentando a Igreja Vida Nova em Palmeira. Mas agora eu tenho perspectivas mais concretas de continuar morando em Curitiba e de construir uma vida aqui, e eu sei que a parte mais importante da minha vida é a minha vida com Cristo. Por esse motivo eu decidi procurar por uma igreja aqui em Curitiba. Eu procurei por uma igreja menonita por ser uma denominação com a qual eu já tinha familiaridade, e nessa busca eu encontrei a Igreja Nova Aliança. Desde então eu venho frequentando a INA há alguns meses, eu costumo participar do culto no período da manhã e venho me sentindo bastante acolhida, especialmente pelo pessoal do grupo pequeno da quinta-feira, e também eu vejo muita seriedade bíblica na forma como as coisas são conduzidas na igreja, e esses fatores me levaram a decidir fazer o curso de integração e ter o desejo de me tornar membro aqui. Eu espero então poder contribuir com as atividades da igreja, poder servir a Deus junto com os irmãos e me tornar parte dessa família. Um abraço. Muito legal, gente nova chegando. Deixa eu perguntar, o Cláudio e a Thaís estão presentes? Isa, Vivian, fiquem de pé, por favor, para o pessoal reconhecer vocês. Também as duas moças simpáticas chegando na igreja. Sejam muito bem-vindas. Prazer e privilégio nosso ter vocês aqui. Podem sentar, por favor. Mateus, aquele botãozinho. Bom dia, gente. Que bom a gente poder estar juntos aqui essa manhã mais uma vez. Quero convidar você aí onde você está a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5 junto comigo, por favor. Antes da gente começar o estudo da Palavra de Deus, quero te convidar a orar comigo mais uma vez, para a gente pedir a bênção de Deus. Pai querido, obrigado pelo privilégio que a gente ouvir a sua voz, que a gente descansar no seu cuidado, no seu amor por nós. E a lembrança de que o seu sacrifício, a sua graça, mais do que um poder a ser encontrado, Jesus, são a extensão prática, viva, que a gente pode experimentar do seu amor por nós. Ajude a gente a viver e experimentar isso agora, conforme a gente ouve aquilo que o Senhor tem a nos ensinar por meio da Bíblia. Dá um tempo especial para a gente pede no seu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Algum tempo atrás, eu estava assistindo uma série com a Fer, que é uma dessas de sitcom, e eles tinham uma história, dessas piadinhas que eles fazem com coisas corriqueiras assim, e daí era um casal que tinha recém-tido filho, e daí eles começam a ficar mais afastados do grupo de amigos deles ali, porque aquele negócio, fralda o tempo inteiro, madrugadas acordados, nunca mais você consegue parar em nenhum momento. E daí eles começam a disputar, assim, fazem assim, é o momento da escala. Então, das 6 da manhã até o meio-dia é sua vez de trocar a fralda. E daí tem até uma piada que eles fazem ali, a criança
suja a fralda, faltando 2 minutos, daí a mulher espera para terminar o turno dela, entrega a criança na mão do marido e fala assim, olha só, foi no seu turno, acabou de fazer, puxa só, olha só, quem diria, né? E daí eles começam a disputar essas coisas, e nossa, mas eu estou mais cansado que você, então é sua vez de atender o bebê, mas eu atendi ele 2 vezes a mais do que você nos últimos 6 meses. E começa toda essa disputa, até que tem um momento que eles param e olham e falam assim, gente, a gente é um time aqui, nós somos parceiros, não é para a gente ficar disputando. E daí a grande piadinha é que daí eles começam a disputar sobre quem disputa menos dentro do relacionamento deles. Aí fala assim, olha só, vou começar a servir mais você, vou começar a pegar a criança para mostrar que eu sou mais dedicado do que a minha esposa. E eu achei uma sacada tão boa. Porque aquilo que Deus criou do casamento, que é para ser essa grande parceria entre homem e mulher, até quando a gente fala assim, não vamos competir, vamos ser amigos, vamos andar junto, vamos andar companheiros um do outro aqui, aí a gente consegue arranjar um jeito de competir, até quando a gente escolhe que a gente não vai mais competir. O texto que eu quero ler com vocês hoje é o texto de Efésios 5, 22 até o 23, que é justamente o texto que Paulo vai lidar com a beleza da família, sendo expressa nas diferenças entre o homem e a mulher, sendo expressa por meio da glória que existe entre pessoas diferentes que se complementam, que se constroem juntos para servir ao Senhor dentro do casamento. Eu dei um título aqui para a mensagem de hoje, que é porque se no final você não lembrar de mais nada, quero que você lembre disso aqui. Se lembrar disso aqui, tá bom já. Casamento é serviço. Matrimônio é uma escolha de vida pelo serviço. E que vai se expressar aqui no texto por meio dos papéis que Paulo vai falar para a gente exercer aqui. E talvez a gente vai começar a falar sobre algumas coisas que em nossos dias são complicadas a gente conversar, podem ser tensas, mas para pensar, a gente está aí em momentos de eleição e daí você começa a ouvir candidatos que começam a se pôr e falam assim, eu estou aqui em defesa da família. O que isso significa? Que de algum jeito a gente pressupõe que existe um ataque à família. Da onde que é isso? É de Satanás, é do mundo, é do nosso próprio coração que não quer viver a família do jeito que Deus disse que é para ser vivida. E daí a gente pode achar que talvez é um privilégio nosso falar assim, é hoje que a família começou a atacar. Nossa, hoje em dia está tudo muito feio, está tudo muito difícil, porque talvez a gente vai falar sobre esse tema, assim, a família está vivendo momentos difíceis no mundo. E o que vai vir no seu coração, na sua mente, vai ser todas aquelas pautas sobre identidade de gênero, sobre a tentativa de propor o casamento homossexual, apesar daquilo que a Bíblia fala sobre isso. Mas eu quero te contar que o casamento sofre há muito mais tempo do que a gente consegue imaginar. Lembra a história de Adão e Eva? Foram criados por Deus, para viver em harmonia com Deus. Aí eles escolhem desobedecer a Deus e comer do fruto que Deus falou que não era para comer. Aí Adão começa a se esconder ali, eles percebem que estão nus, começam a se esconder, e Deus fala assim, Adão, o que está rolando aqui? Por que você está escondido? Aí quem que te contou que você estava nu? Você por acaso comeu da fruta que eu falei que não era para comer? E qual que é a resposta de Adão? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. A família, o casamento, foi manchado pelo pecado, no exato instante em que homem e mulher escolheram desobedecer a Deus. Não é um privilégio nosso. E eu quero conversar sobre isso, porque eu entendo que o casamento, quando a gente olha para as Escrituras, é algo que é valioso para Deus. Tem algo de muito especial para Deus em falar sobre o casamento. E por isso a gente vai lidar um pouquinho com isso. Entender por que isso é tão valioso para Deus, o que Deus espera de nós quando falamos sobre casamento, o que Deus espera de nós como atos de serviço para proteger as nossas casas do nosso próprio coração. Eu lembro de um tempo atrás que vi uma postagem de um cara que é um pastor, trabalha ali no Centro-Oeste, e ele fez uma pequena brincadeira falando assim, sobre quando ele estava usando, era no momento de eleição, tudo mais delicado ali assim, mas falando assim, quando o armamento não defende a sua casa do pior inimigo da sua casa, que é de você mesmo. E daí ele falava sobre como o meu coração
E eu, como marido, posso ser um risco para minha casa se eu não tiver o coração de servir a minha família. Eu quero convidar você, então, a ler junto comigo o texto de Efésios 5, 22 a 33, para que a gente possa conversar sobre essa grande escolha pelo serviço que é expressa no matrimônio. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. A carta de Paulo aos Efésios ela é muito especial, porque Paulo está falando sobre a grandeza de quem é Jesus e o que ele faz na nossa vida, o que ele faz na nossa vida individual, o que ele faz na nossa vida como igreja, como comunidade, e como os efeitos da cruz de Cristo, da salvação, eles são palpáveis, eles são visíveis. E no capítulo 5, Paulo fala assim, então vivam como aqueles que vivem na luz. E daí lá no final do trecho, antes da gente ler aqui, entre o versículo 15 e o versículo 21, Paulo vai falar assim, sejam cheios do Espírito Santo, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Versículo 18 vai ser onde ele vai falar isso. E daí ele vai explicar o que significa a gente ser cheio do Espírito Santo. Versículo 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Nosso louvor a Deus é uma expressão do nosso coração cheio do Espírito Santo de Deus. Dar graças constantemente a Deus, nosso Pai. E versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E daí agora ele abre um parêntesão do que significa esse sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O que Paulo está começando a desenvolver aqui são as expressões práticas, vivas, visíveis de testemunho de alguém que hoje tem o coração cheio do Espírito Santo. E isso vai se expressar dentro da família, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Pessoas cheias do Espírito louvam a Deus de todo o coração, agradecem a Jesus Cristo por todas as coisas e estão dispostas a se sujeitar em tudo. E para a gente começar a entender esse texto, e eu quero lidar com ele com bastante cuidado, porque eu sei que existem várias demandas dos nossos tempos que exigem esse cuidado, eu estou chamando esse primeiro ponto aqui de um único chamado, o mesmo valor, mas papéis diferentes. Paulo tem em vista uma visão grandiosa do casamento, e é por isso que Paulo convida homens e mulheres a viverem da forma que ele os convida. E a primeira coisa que eu quero convidar você a olhar junto comigo é esse chamado que existe em comum entre homem e mulher. E o que a gente precisa entender é que aquilo que Paulo tem em mente é toda uma construção do que é o casamento construído por Deus desde o Éden. E por isso eu quero ler com vocês aqui os versículos 26 e 27 de Gênesis 1, que é quando Deus decide criar a humanidade. A gente tem poucos momentos na Bíblia que a gente encontra conversas da Trindade. E aqui a gente está diante da Trindade planejando a criação. Olha que momento especial. Olha o que Deus diz. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus tem um chamado específico
para a humanidade quando ele cria homem e mulher. E para você ter certeza de que eu não estou inventando coisa, que Paulo tem em mente isso aqui quando ele está falando sobre casamento, lá no versículo 31, ele vai fazer uma citação de Gênesis, que é assim, ó, Deus vai lá, fala no capítulo 2, não é bom que o homem esteja só, ele cria a mulher, Adão fica muito feliz, esse é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e daí Deus pega e fala exatamente o que está dito no versículo 31 de Efésios 5, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. O chamado de Deus tem tudo a ver com o propósito pelo qual Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Existe uma figura que tem aqui, que é tempos antigos, você não tem WhatsApp, você não tem internet, você não tem Twitter, e como que você descobre quando tem uma guerra, quem que dominou aquela cidade? Aquela cidade antes era do imperador X, agora o imperador Y veio, dominou aquela cidade. Como que eu sei que agora ela não é mais o imperador X? Porque lá na cidade do imperador X ia ter uma estatuazona dele, com a cara dele, ele todo lá, formoso, bonito. E daí, a hora que o imperador Y veio, derrubou, ele tomou aquela cidade, ele derruba essa estátua e faz uma estátua dele agora. Antes era do Juba, eu fui lá, dominei o império do Juba, derrubo a estátua do Juba e põe a minha estátua lá. E as pessoas que agora vão chegando naquela cidade sabem, essa cidade não pertence mais ao Juba, agora o Tiago dominou essa cidade. A palavra que está sendo usada para falar sobre imagem de Deus, aqui em Gênesis, é exatamente isso. Quando Deus cria a humanidade, a ideia é que, a hora que os seres celestiais, que a criação olhasse para a terra e olhasse para a humanidade, eles iam saber, Deus, Criador de todas as coisas, governa aqui. Isso aqui é propriedade de Deus. Deus reina sobre esse lugar. E daí eu não sei se você já parou para pensar, porque quando Deus fala que o homem se unirá à sua mulher, deixará pai e mãe, isso é antes do pecado. Então, por que ele está mandando deixar o sogro e a sogra se não vai ter briga de sogro e sogra? Os sogros e sogras eram legais naquela época. Eram todos como o meu sogro e a minha sogra. É porque a ideia é que no espalhar, no multiplicar, se multiplicam várias imagens de Deus para que cada vez mais entendesse possível ver que existem pessoas que de livre e espontânea vontade escolheram adorar a Deus e a terra então vai se enchendo da imagem e da glória de Deus e cada vez mais se olha para a criação e vê Deus governa sobre este lugar. Quando Deus nos criou, homem e mulher, Ele nos criou para representarmos a glória dEle. Esse é um chamado para todos nós. Cada homem, cada mulher que se entrega a Jesus Cristo tem o papel de representar a glória de Deus aqui na terra. Mas, o texto não fala só sobre um mesmo chamado, mas sobre um mesmo valor. E aqui a gente vai ver justamente a continuação do texto de Gênesis, e eu acho que está errado ali, acho que não é 1:18, acho que é 2:18, onde Deus vai falar assim, Deus vai olhar então para tudo que Ele criou, e a única coisa que não estava boa na criação, e o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, eu farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus tinha dado ao homem o papel, a responsabilidade de governar sobre a criação, de representar a glória de Deus. Mas Deus pegou, olhou para a criação e falou assim, isso ainda está incompleto. O homem precisa de alguém que o auxilie, que lhe corresponda. Esse papel, essa tarefa, esse único chamado, ele só ia ser possível, ou ele ia ser melhor desempenhado, quando o homem estivesse na companhia de alguém que lhe correspondesse. Deus, de alguma forma, está falando que nesse nosso chamado de representar a glória de Deus, quando andamos juntos, homem e mulher, cada um cumprindo o seu papel, a gente faz isso de uma forma melhor, a gente expressa algo sobre quem é Deus, sobre a glória de Deus, quando andamos juntos, do que quando estamos separados. E é óbvio que, em primeiro lugar, o que ele está falando aqui é sobre o matrimônio. A criação do matrimônio, do casamento, tinha em vista o homem poder ser um melhor representante da glória de Deus aqui na terra. Se as pessoas olhassem só para Adão, era uma coisa, mas olhar Adão junto com Eva, era muito melhor. Mas isso também tem a ver com um chamado comunitário. Nós não fomos criados para andar sozinhos.
E existe algo muito especial nesse texto de Gênesis que eu estou colocando aqui, porque Deus faz Ele diz que vai providenciar para Adão uma auxiliadora que lhe corresponda, que lhe seja idônea. Se você fosse traduzir o texto hebraico bem ao pé da letra, ele ia ser assim, ó. Eu até escrevi aqui porque é uma língua bem diferente. Daí, não bom se torne homem sozinho. Farei ajuda como ele. É isso. Mas o que é? Qual que é a ideia? Ele não existe uma palavra para falar que é correspondente. Ele tem um finalzinho ali, assim, um sufixo da palavra que diz: essa ajuda vai ser da mesma natureza, da mesma essência que o homem. Por isso que Deus tira a mulher da costela de Adão. Para falar assim, eles são equivalentes, eles são iguais. E eu sei que a gente ainda vai chegar lá, mas quando a gente fala sobre o papel da mulher em se sujeitar ao homem, fala assim, nossa, parece que a Bíblia é machista, a Bíblia desvaloriza o homem. Entenda que no texto bíblico de Gênesis, ele está lidando, ele está combatendo vários outros mitos de criação que existiam ali na região do Antigo Oriente Próximo, que a gente chama tipo Israel e os seus vizinhos ali. E que em todas, ou grande parte dessas mitologias de criação, a mulher ela era tratada como um ser que foi criado para servir o homem, um ser que era inferior, e por isso não era necessário se preocupar com o valor dela, com o cuidado dela. E quando Deus vem falar o que é de verdade que aconteceu, ele fala assim, não, a mulher é alguém que veio para auxiliar o homem, mas alguém que tem o mesmo valor. Homem e mulher foram criados da mesma natureza, da mesma essência, para atender o mesmo chamado de servir a Deus e representar a glória de Deus. O único chamado, o mesmo valor, mas papéis diferentes. Quando a Bíblia está falando sobre o propósito de Deus para o casamento, é que homem e mulher, não numa disputa, não numa competição eterna, mas em parceria, se auxiliassem a obedecer os mandamentos de Deus e a representar a glória de Deus. Olha as mensagens subliminares do meu slide aí. O chamado, o casamento, eles estão com esse degradezinho ali, assim, ó, que é de azulzinho para rosa, bem brega, né? Mas é para a gente ter essa ideia de que não é uma disputa, são duas coisas diferentes ali, o rosa e o azul, que estão compondo uma mesma coisa. O casamento é formado disso, de pessoas diferentes, com características diferentes, que quando unidas, compondo seus papéis, complementam a glória de Deus. De uma forma não tão brega quanto o meu slide aqui, mas uma forma que é maravilhosa. E agora, então, vamos lidar com os papéis diferentes. Qual é o chamado de Deus para homem e mulher? Quais são os diferentes papéis que Ele tem para cada um de nós? E eu quero, então, começar falando sobre esposas, porque é a sequência do texto. Eu quero ler os versículos 22 a 24. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Eu sei que isso vai de encontro, de uma forma muito forte, com muito do que a gente tem visto aqui. E talvez muito da resistência que a gente pode ter em olhar para os papéis bíblicos, como eles são postos na Bíblia, são fruto de pecados no passado, de exageros, de abuso, de violência, mas isso não torna a palavra de Deus menos palavra de Deus. E como estamos lidando com esse tema aqui, então desculpe-me por ser homem, mas eu quero lidar primeiro com a ideia de que não estamos falando sobre uma questão de gênero. O que está em vista aqui, na palavra de Deus, não é uma questão de gênero. É uma questão de casamento, de matrimônio. E parece que Deus é muito sábio, Deus sabia exatamente o que a gente ia viver nesse mundo louco hoje em dia. Paulo faz questão de falar assim, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido. Não é mulheres, sujeitem-se aos homens da vida. Aí. Se algum dia eu vier ter uma filha, vocês não vão me ver falando para ela, filha, obedeça a todos os homens que você encontrar por aí.
O chamado bíblico das mulheres é auxiliarem, apoiarem os seus maridos, não qualquer homem. Então, essa é a primeira coisa que eu quero lidar aqui. Não estamos falando de uma questão de gênero, estamos falando sobre uma questão de casamento. E antes de eu chegar na parte, de fato, incômoda do texto, eu quero que você lembre que isso aqui está dentro de um contexto, de um chamado bíblico, à sujeição uns aos outros. O que a palavra de Deus está falando é que, de alguma forma, a nossa disposição a nos sujeitarmos a outras pessoas, e daí a continuação do texto vai falar sobre filhos que se sujeitam aos pais, sobre servos que se sujeitam aos seus senhores. Ele está falando sobre como isso é o fruto da ação do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida. A gente precisa se lembrar que isso é fruto da ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas, ainda que possa gerar algum desconforto a gente falar sobre essa ideia de sujeição, ela não é uma exclusividade do texto do casamento, porque a verdade é que a gente não gosta da ideia de submissão e sujeição em nenhum contexto. Quando eu falo para o meu filho me obedecer, são poucas as vezes que ele vai falar assim: oba, papai, era tudo que eu queria te obedecer, a não ser quando é exatamente o que ele quer. Papai, quero sorvete. Então vai comer sorvete, filho. Vai, pai, eu não queria comer. Não é assim também. Mas a gente tem um problema com essa ideia de sujeição, de obediência, submissão. Geralmente a gente não gosta de obedecer aos nossos pais, a gente não gosta de obedecer ao nosso chefe. Quando a gente cresce, a gente não gosta de lidar com a ideia de obediência em nenhum ambiente, porque, em último lugar, o que isso está mostrando para a gente é que a gente não gosta de se submeter à autoridade de Deus. A gente falar sobre sujeição é a gente mexer com algo que é difícil ao nosso coração. Mas vamos lá. Qual é a ideia que tem em vista quando Paulo convida mulheres a submeterem aos seus maridos? Dentro daquela ideia de que existe um chamado, uma missão dada por Deus ao homem de governar a terra, de representar a glória de Deus. Deus, então, convida a mulher a fazer parte disso e apoiar, por isso eu coloquei aqui apoiar, o marido na missão dele de representar a glória de Deus. A mulher vai ser, então, essa parceira, essa companheira que vai caminhar ao lado do seu marido para procurar como eu posso ajudar você a melhor cumprir o chamado de Deus para a sua vida. É um convite a encontrar dentro da dinâmica de cada uma das nossas casas como eu posso auxiliar o meu cônjuge a caminhar aquilo que Deus tem para ele caminhar. Tem a ver com, talvez, a gente pensar em proatividade, de entender, dentro das nossas dinâmicas familiares, como eu consigo melhor apoiar o ministério, o chamado de Deus para a vida do meu marido, do meu esposo, o que eu posso fazer, e isso vai mudar de casa para casa, vai mudar de contexto para contexto. Eu quero dar um exemplo. Tem um pastor que eu sigo na internet, e daí ele e a esposa dele são meio famosinhos ali, e daí um dia, a Fernanda e eu seguimos eles no Instagram, e daí um dia a esposa dele abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e perguntaram assim: Isa, teu marido é pastor aí na igreja, tal, qual que é o ministério que você lidera na igreja? Aí ela falou assim: dentro da nossa rotina de vida, o melhor jeito que eu posso servir a nossa igreja é conseguindo liberar o máximo possível o meu marido para ele poder fazer bem aquilo que ele as responsabilidades dele diante da igreja. Ela entendeu que, como parceira do marido dela, o caminho para ela era facilitar a vida do marido dela em atender, preencher o chamado de vida que Deus tinha para ele. Sabe onde isso vai ficar bem claro? E daí, tarefa para todos nós, ler Provérbios 31. Provérbios 31, o autor de Provérbios vai falar sobre a mulher virtuosa. E ele vai falar um monte de coisas sobre a mulher virtuosa ali, e talvez a gente vai ler e falar assim: caramba, quem que vai conseguir viver à altura disso? Mas eu não acredito que o que existe ali em Provérbios 31 é necessariamente uma expectativa de que todas as mulheres façam tudo daquilo, mas falar aquilo que é virtuoso em uma mulher.
quando que a mulher é virtuosa? Quando ela vive todas aquelas coisas. E você vai ver que aquela mulher virtuosa, o texto termina falando que essa mulher é uma mulher que ela é louvada pelo seu marido nas portas da cidade, ela é louvada pelos seus filhos nas portas da cidade, porque ela é parceiraça do marido dela. E daí tem hora que você vai ver a mulher virtuosa falando assim, ó, essa mulher virtuosa, ela costura com as suas próprias mãos dentro de casa. Mas tem hora que a responsabilidade da mulher virtuosa é administrar as finanças da casa. Tem horas que a mulher virtuosa está comprando e vendendo terreno ali, está comprando na baixa, vendendo na alta, ela é uma negociante ali. Por que ele está colocando todas essas coisas diferentes? Porque dentro das nossas diferentes dinâmicas do lar, talvez aquilo que significa eu apoiar o meu marido no chamado de Deus para a vida dele, vai significar coisas diferentes para a gente. E cabe a nós a gente conversar e entender dentro da nossa família como que a gente pode viver isso, qual que é o chamado de Deus para a nossa família, para a nossa casa. Como eu posso te ajudar, marido, a viver isso que Deus quer que você viva de forma melhor. Existe algo que quero encorajar as minhas queridas irmãs aqui. Quando a gente fala sobre submissão, geralmente a gente tem uma visão negativa dessa perspectiva sobre sujeitar-nos. E eu acredito que tem 2 motivos pelos quais isso acontece. O primeiro motivo pelo qual a submissão é algo desagradável para a gente é porque a gente tem um coração pecador e que não quer se submeter. O segundo motivo é porque existe na história grandes maus exemplos de liderança que significavam muito sofrimento, significavam opressão, significavam violência. E quando Deus fala sobre submissão, Ele está falando sobre, na verdade, o que Ele tem em mente não é opressão, não é violência, o que Deus tem em mente é a proteção da pessoa que se submete, da pessoa que se sujeita. Tira isso do ambiente da família e pensa quando Deus fala, por meio da carta de Tiago, com líderes e pastores das igrejas e fala assim, ó, vocês vão prestar contas por saberem mais. É proteção daqueles que estão debaixo da liderança daquelas pessoas. Quando a Feriel, a gente estava fazendo curso de noivos com o Juba e com a Gabi, quando chegou nesse tema, a Gabi, eu lembro que ela falou assim, e daí ela me disse ontem que ela copiou isso de algum lugar. Então, mas para a gente foi inovador. Assim, as pessoas não entendem que a gente se submeter é a gente se deixar proteger. E daí eu não sou casado com o Juba, mas o Juba ele tem um papel de liderança sobre mim, e eu tenho que me submeter a ele. E várias vezes eu vi o Juba tomando atitudes onde decisões eram tomadas, e depois ele tinha que lidar com as consequências, e ele falava assim, então beleza, vamos lidar com as consequências disso, eu assumo a culpa, e assumindo culpa de coisas que talvez não eram culpa dele. Talvez você está bravo com o Juba aí, a culpa é minha, sei lá. A gente se deixar, se colocar debaixo do cuidado de alguém, se submeter à proteção de alguém, significa a gente se deixar proteger por essa pessoa. É difícil nos dias de hoje a gente pensar nisso, mas é o chamado de Deus para as nossas casas. Uma busca proativa por como posso auxiliar meu marido. E a gente vai, então, para os maridos. A primeira coisa que eu quero falar, antes da gente ler o texto aqui, nos versículos 25 ali, nos 25 até o 28 primeiro, se você prestar atenção, Paulo está colocando 2 versículos só para as mulheres e 9 para os maridos. Paulo está sendo severo com os homens, ainda que possa não parecer, o que Paulo está fazendo aqui é ser severo com os homens. Versículo 25, maridos, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. O desafio aos maridos, na primeira coisa, é um amor
sacrificial. Versículo 25, o que Paulo está querendo dizer sobre o que significa amar a sua mulher, ele fala assim, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, quando ele se entregou por ela. Existe um ato, uma busca sacrificial, que é papel nosso como homens, de proteger as nossas esposas. O que significa entregar-se pela sua esposa? Tem várias coisas aqui que eu acredito que estão explícitas no texto, que envolvem provisão financeira e proteção física. Quando o texto fala sobre esses diferentes papéis e como eles se complementam, como essas coisas se encaixam para a glória de Deus, não acredito que no coração de Deus o que tem é uma avaliação de habilidade, de qualidade, mas de papel, qual é o papel de cada um. Um exemplo disso é, imagine que você é casado com uma mulher que é faixa preta em Krav Maga, aquela luta israelense lá que mata. Entrou um ladrão em casa. Quem protege a casa? A mulher faixa preta em Krav Maga ou o marido que pesa 50 quilos, tem um óculos desse tamanho e trabalha com tecnologia da informação? Não é uma questão de habilidade, porque o chamado ao sacrifício é para o homem. É para o homem ir lá e talvez morrer. Mas a proteção física tem a ver com isso. O chamado ao sacrifício, a disposição a assumir o risco, a assumir o fardo. O que o texto está falando para os homens que são convidados a amar as mulheres como Cristo amou a igreja, é do mesmo jeito que Cristo carregou um fardo que não era para a gente carregar fardos que as nossas esposas não devem carregar. Elas não devem se preocupar com a proteção física da nossa casa, ainda que elas sejam muito boas no Krav Maga. Tem a ver com provisão financeira. Quando Paulo fala sobre o marido que provê e alimenta o seu próprio corpo e não o deixa padecer, ele está pensando no homem carregar o fardo de colocar a comida na mesa. Isso não quer dizer que as mulheres não podem trabalhar. A mulher de Provérbios 31 está lá trabalhando, está vendendo terra e tal. Mas o fardo, o peso, de falar assim, a responsabilidade de trazer o sustento para casa não é da mulher. O dia que apertaram as contas, que deu ruim, quem vai trabalhar 3 empregos e virar o Július do Todo Mundo Odeia o Cris, não é a mulher, é o marido. Quem vai falar assim, agora vamos se virar aí, porque a gente precisa fechar a conta no final do mês, e vai talvez pegar o carro, vou botar o meu carro no Uber, vou entregar alguma coisa para a gente poder tirar um pouco mais de dinheiro e fechar as contas no final do mês. Não é a mulher, é o marido. As mulheres podem trabalhar, desde que elas não carreguem o fardo e a responsabilidade de trazer o sustento para casa. Esse é o nosso papel, de proteger as nossas esposas, proteger as nossas famílias, de terem que carregar fardos, que são nossos fardos a serem carregados. Mas isso tem a ver, e daí eu acredito como uma aplicação indireta, sobre a gente aliviar fardos do dia a dia, da gente olhar de forma protetora e falando assim, se eu posso aliviar fardos da minha esposa, como eu posso fazer isso? De forma sacrificial, abrindo mão do meu próprio benefício. Nós dois estamos acabados de cansados, porque as crianças não estão dormindo faz 3 meses. Estamos cansados iguais. Quem é que vai dormir 2 horas por noite? Somos nós. Para proteger as nossas esposas, como Cristo protegeu a igreja. Se a mulher tem um convite de serviço, em ser proativa e procurar como eu posso auxiliar o meu marido a cumprir o chamado de Deus para a vida dele, o nosso chamado, homens, é da gente ser proativo em aliviar os fardos das nossas esposas. E ainda que existam estereótipos sobre o que é papel do homem, o que é papel da mulher, isso vai significar para a gente, muitas vezes, liberar a nossa esposa de lavar louça, de cuidar da casa, para que a gente possa aliviar delas o fardo de terem que estar cuidando de tudo. Essas são as nossas responsabilidades. Mas Paulo estende aqui o ato de sacrifício de Cristo para não só falar sobre a responsabilidade de proteção, de provisão, mas ele está falando sobre pastoreio. Se você olhar
no versículo 26, ele fala que Cristo se entregou para a igreja para santificar a igreja e entregar a igreja pura diante de Deus, sem mácula, sem ruga, antes perfeita. Ele está estabelecendo um padrão alto para a gente. Nós somos os responsáveis por pastorear as nossas casas. Nós somos os responsáveis por estudar e conhecer cada vez mais da palavra de Deus. Nós somos os responsáveis por buscar mais da palavra de Deus, para a gente poder cuidar da nossa casa, para a gente poder cuidar dos nossos filhos, para a gente cuidar do coração das nossas esposas, para a gente poder cultivar o nosso lar e ele frutificar para a glória de Jesus. Nós somos os responsáveis por trazer a palavra de Deus para dentro da nossa casa. E talvez você possa pensar em atos bastante simples, como a gente começar a fazer devocional junto, a gente começar a orar juntos. Mas existe um chamado a gente se aprofundar nisso. E a gente conhecer o coração da nossa esposa, a gente conhecer a palavra de Deus, de tal forma que não só a gente está preocupado com a devocional e a oração, mas como que eu posso ajudar a minha esposa a lidar com os dilemas do coração dela? Como que eu posso consolar e encorajar a minha esposa no momento que ela está enlutada, no momento que ela está desencorajada? Como que eu posso ajudar a minha esposa a lidar com os pecados do coração dela? Essa é a nossa responsabilidade de trazer a palavra de Deus para dentro da nossa casa. Esses chamados que a Bíblia faz para a gente são chamados de atos de sacrifício. E ainda que eu entenda que eles podem ser bastante controversos por causa dos dias que a gente vive, eles não são nem um pouco diferentes dos chamados que Jesus faz para a gente, do ato sacrificial de amor ao próximo e de serviço uns aos outros. Quando Jesus fala sobre amar uns aos outros, o que ele tem em mente são esses atos de renúncia para cuidar de outras pessoas da família da fé. Ele fala assim, o primeiro lugar onde isso tem que acontecer é dentro da nossa família. Cada um exercendo o seu próprio papel. A família é essa instituição especial, porque ela torna visíveis verdades invisíveis sobre Deus. Ela torna visível o chamado de Jesus para que a gente sirva uns aos outros. Para que a gente entenda, quando Jesus fala que o maior no reino dos céus não é aquele como o mundo pensa, que tem posses, que tem poder, mas é aquele que escolhe servir a todos. O nosso chamado dentro das nossas casas é um convite a servirmos para que testemunhemos sobre o Evangelho. Em segundo lugar, isso está implícito ao texto, mas eu queria que você olhasse comigo o versículo 33, quando Paulo vai resumir tudo o que ele falou sobre o que é o casamento. Ele fala assim, por isso, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Existe uma premissa na palavra de Deus, de que esses atos não são exigidos pelo cônjuge, mas são um ato livre e espontâneo da escolha da esposa se submeter ao seu marido, da escolha do marido se sacrificar pela sua esposa. Por que eu ia fazer isso de forma livre e espontânea? Não faz sentido. Porque o Espírito Santo de Deus habita no meu coração e eu sou convidado a uma vida de serviço. E não existe nenhum momento, e Paulo fala várias vezes sobre essas questões familiares, em 1 Coríntios, em Efésios, em Colossenses, Pedro vai falar sobre isso. E não existe nenhum momento onde isso é posto de forma que está condicionado à qualidade de serviço e sacrifício do meu marido ou da minha esposa. Eu, marido, me sacrifico, ainda que minha esposa não escolha jamais se sujeitar a mim. Nosso chamado, ele é independente do que está vindo como resposta pelo outro lado. Isso não deve ser exigido de ninguém. Isso é um ato voluntário de amor. E mais do que ser um ato voluntário de amor, e isso ser exigido, Peraí, só porque talvez o meu filho tenha entrado aqui, e eu me distraí.
É isso. Ato espontâneo, involuntário e voluntário. Ah, sim. Esse é um chamado de Deus a retornarmos ao plano original da criação. Se você lembrar, depois do pecado, Deus fala assim, ó, a rebeldia de vocês a mim tem consequências que vão afetar os relacionamentos da humanidade como um todo. E quando Deus se dirige à mulher, Ele fala assim, mulher, por causa do que você fez, o seu desejo será para o seu marido, será contra o seu marido. E marido, você vai dominar a sua esposa. A consequência do pecado são mulheres que não querem mais auxiliar os seus maridos. E são maridos que agora, ao invés de serem protetores amorosos das suas casas, são opressores das suas mulheres. Quando Jesus fala, eu morri por vocês, e eu convido vocês, a mulheres, se sujeitarem aos seus maridos e auxiliarem eles no chamado de Deus para vocês, é Jesus chamando, convidando, falando assim, vocês hoje são livres para voltarem a viver aquilo que eu planejei desde o princípio. Homens, vocês egoístas, preguiçosos, opressores violentos, vocês podem ter a oportunidade de voltar a viver aquilo que Deus chamou vocês para viverem, como sendo maridos, protetores das suas casas. Eu não acho estranho quando a nossa sociedade ela reage de forma tão abrupta ou tão violenta aos padrões bíblicos, como fruto de uma reação a exageros de homens do passado, talvez homens do presente também. Porque olha só, o chamado de cuidar e proteger se tornou agora uma disposição à violência e à opressão. Somos convidados a nos sacrificar dentro dos nossos casamentos. O casamento ele é uma ilustração viva do Evangelho. Eu queria encerrar lendo um texto e contando uma última história. Esse é um texto que eu até acho que eu já li ele alguma vez aqui na igreja, que ele é de um livro que se chama O Significado do Casamento, do Timothy Keller, e ele está falando sobre o poder da amizade, o companheirismo dentro do casamento, e o que isso significa. Ele tem um compromisso primário com a santidade do meu cônjuge. A nossa parceria, a nossa cooperação para representar a glória de Deus, em primeiro lugar, significa a nossa preocupação com o coração do nosso cônjuge, o quanto ele está perto ou distante de Deus. E daí ele fala assim, então, diante dessa prioridade de eu me preocupar com a santidade de Deus, segundo essa visão de casamento, eis o que significa apaixonar-se. É olhar para o outro e vislumbrar a pessoa que Deus está criando e dizer, eu vejo a identidade que Deus está formando em você e eu vibro com isso. Eu quero participar do processo. Eu quero colaborar com você e com Deus, ser seu companheiro na jornada rumo ao trono de Deus. E quando chegarmos lá, eu olharei para você, verei seu esplendor e direi, eu sempre soube que você poderia ser assim. Eu tive vislumbres do seu esplendor na terra. Mas olha agora. Olha que bonito esse texto. Ele está falando para a gente que o nosso compromisso de servir o nosso cônjuge dentro da nossa casa, a gente tem a oportunidade de vislumbrar coisas que as outras pessoas só vão saber quando chegarem no céu. Eu consigo ver coisas sobre a fé hoje que vocês só vão ver quando chegarem no céu. A gente viver, cada um o seu papel dentro do casamento, nos dá a oportunidade de sermos expressões vivas do amor de Jesus. E é por isso que eu acho tão sério a escolha de Paulo em justificar por que mulheres vivem em sujeição aos maridos e por que maridos se sacrificam pelas esposas. Porque o casamento não é só um chamado ao serviço, mas ele é uma ilustração viva do Evangelho. Mulheres que dizem, eu escolho servir ao meu marido no chamado de Deus para ele, dizem, eu tenho um Deus que vale a pena ser servido. Homens que escolhem se sacrificar pelas suas esposas, mostram de forma prática que de fato é possível que tenha existido um Deus que escolheu morrer
para a nossa salvação. Quando eu estive no seminário, tive um professor que foi dar uma semana modular para a gente, ele é pastor em Brasília, e ele contou uma história que me tocou muito, e daí ele chorou em sala de aula. Se eu fosse chorão, eu teria chorado também ali, né? Mas sobre um casal que estava comemorando 35 anos de casado, pouco depois de fazerem o aniversário de 35 anos, 35 ou 30. É por aí, é um número desses aí importantes, múltiplo de 5. E poucas semanas depois da celebração de casamento, eles chegam diante dele e falam assim: pastor, a gente vai se divorciar, não está dando mais, não tinha nada de grandioso que tivesse acontecido, um relacionamento desgastado. E ele começou a trabalhar com eles, começou a investir no relacionamento deles, assim: vocês vão jogar fora 35 anos da vida de vocês, não façam isso. E, passados talvez 2 anos, eles retornam para o pastor e falam assim: pastor, hoje, aos 32, 37, sei lá, anos de casado, a gente está vivendo a melhor coisa que a gente já viveu no nosso casamento, em 30 e não sei quantos anos de casado. Por que eu estou contando isso? Porque, às vezes, a gente pode achar que o nosso relacionamento não tem mais solução. A gente chegou num buraco muito fundo. Mas o ensino da Bíblia sobre o casamento, sobre o poder do amor de Jesus Cristo, quando o casamento é fruto do poder do Evangelho atuante nas nossas vidas, não existe nenhum casamento que não possa ser restaurado. Por que não existe nenhum casamento que não possa ser restaurado? Porque antes não existe nenhuma vida individual que não possa ser transformada por Jesus. Não existe nenhum coração amargo que não possa ser transformado e restaurado por Jesus. Eu escolhi falar sobre esse texto em um domingo de ceia, porque eu acredito que uma das grandes evidências do Evangelho são casamentos que são construídos na vontade de Deus. Uma das grandes evidências do poder de Jesus está em restaurar relacionamentos quebrados, corações quebrados, vidas quebradas. Quando marido e mulher se reconciliam, eles são testemunho vivo do poder de Cristo para sustentar um casamento e uma família. A família é a instituição mais básica que Deus construiu. E é a partir dela que ele vai falar que significa igreja. A força da igreja tem a ver com a força das famílias que se reúnem nas igrejas. O nosso poder de testemunho do Evangelho tem a ver com o poder e a ação de Jesus dentro das nossas casas. Não tem a ver só com as coisas que a gente vive aqui, que talvez a gente consiga esconder de outras pessoas, sobre as atuações que a gente pode fazer aqui diante dos outros. Tem a ver com a verdade do Evangelho que a gente vive dentro da nossa casa. E se a gente vive o Evangelho de forma viva dentro do nosso lar, com as pessoas mais próximas a nós, e ali existe o poder de Deus, então as coisas que vão sendo expandidas para fora disso, dentro dos grupos menores, da igreja que a gente se reúne, da grande igreja de Jesus Cristo que se reúne ao redor do mundo, vai se fortalecendo. À medida que a gente fortalece as nossas famílias, a gente fortalece o testemunho sobre o corpo de Cristo entregue em nosso favor e o sangue de Cristo entregue por nós. Tarefa de casa, talvez casais aqui da igreja, um convite para você ter uma DR, para vocês conversarem sobre como temos desempenhado nossos papéis, o que eu posso fazer a mais para me dedicar por você, marido, por você, esposa, aonde eu tenho falhado, aonde Jesus precisa restaurar nosso casamento. Talvez você que não se casou ainda, é de você se preparar para olhar para o casamento, não sobre como aquela coisa linda daquela festa que talvez algum dia você vai ter, mas sobre a oportunidade que você tem de servir a uma pessoa pelo resto da sua vida. Eu sei que aqui no culto da manhã temos muitos pais com crianças com fraldas, e acho que a gente tem um desafio especial de nessas nossas conversas a gente entender como a gente pode cultivar
os nossos casamentos, priorizar os nossos casamentos, num mundo com tantas fraldas e tanta bagunça dentro da nossa casa. Quero convidar você a orar comigo, para que Jesus fortaleça as nossas casas e fortaleça o testemunho do Evangelho. Senhor Jesus, a gente precisa do Senhor. Quando a gente olha para a história da Bíblia, tem algo de tão precioso no poder, do significado do que é a família para ti. De que o relacionamento entre um homem e uma mulher representa a sua glória de uma forma tão especial. Ajuda a gente aqui na nossa igreja a fortalecer os nossos lares, para que o nosso anúncio do Evangelho não seja vazio, para que não seja hipócrita ou falso. Da gente declarar aqui que a gente acredita num Cristo que vale a pena ser servido, mas a gente não está disposto a servir os nossos lares. Que a gente possa receber com alegria, Jesus, as oportunidades que a gente tem de servir as nossas casas, cumprindo os nossos papéis, não como fardos a serem carregados, mas como privilégios a serem assumidos, privilégio do serviço. E eu quero pedir em especial por cada marido que se reúne aqui. É nosso peso, é nosso fardo. Nos dá a graça de poder representar o exemplo de Cristo nas nossas casas. A gente pede no seu santo nome, Jesus. Amém. Esse evangelho que é demonstrado pela nossa vida comum do lar, é também anunciado por meio da celebração da ceia. Jesus, quando tomou o cálice, disse: façam isso em memória de mim, pois fazendo isso vocês anunciam a minha morte até que eu volte. A ceia tem esse aspecto de nos fazer lembrar da obra de Cristo por nós, um aspecto individual, pessoal, seu. Você lembra da necessidade que você tem da cruz, do sangue derramado por você. A ceia também tem esse aspecto coletivo, que ao juntos nos reunimos em torno da mesa do Senhor, dizemos uns aos outros: sim, fazemos parte do mesmo corpo. E assim, unidos como o corpo do Senhor, a gente celebra a ceia como irmãos unidos pela cruz. É isso que a gente vai fazer agora. Eu convido as pessoas que vão nos ajudar na distribuição da ceia a virem aqui à frente, tomarem os elementos. E eu convido a igreja, você pode se aproximar para tomar o cálice, o pão em suas mãos e esperar para que todos celebremos juntos a ceia. As palavras dos meus lábios e o meditado coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditado coração agradem a ti, ó Senhor, minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te seguir. Agradável aos teus olhos
quero ser, oh Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de Te seguir, agradável aos Teus olhos, quero ser. É convidado a participar da ceia todo aquele que entregou a vida a Jesus Cristo. Mais alguém ainda não foi servido que deseja tomar os elementos? Ok. Peço a você então que no espírito de devoção e fé se coloque diante de Deus com esses elementos nas mãos. Lembrando que Jesus Cristo derramou esse sangue, teve seu corpo partido por perdão dos nossos pecados. Se coloque na presença de Deus, fale com Ele agora. A Bíblia nos conta que no dia em que foi traído, Jesus tomou em suas mãos o pão e disse: esse é o meu corpo dado em favor de vós. Comei dele todos vós em memória de mim. Convido a todos, comamos do pão. E então, tomando o cálice, ele disse: este é o meu sangue, dado em favor de vocês. Tomai dele, todos vós, em memória de mim. Tomamos do cálice. Cristo Jesus, nosso Deus, a gente reconhece que a obra feita na cruz é tudo aquilo que a gente precisava por perdão e para comunhão com Deus. Mas isso custou tua vida, teu sangue derramado em nosso favor. E essa morte que tomou o nosso lugar é a esperança da nossa vida, porque lá tudo pago está, tudo consumado está. E a gente vive hoje uma vida de fé em Ti, confiando que hoje, presente aqui, o Senhor está transformando nossas vidas e confiando que Tua volta é breve e logo estaremos contigo, Senhor. Nessa esperança a gente ora, pedindo pela Tua graça e Tua bênção no dia de hoje para a nossa igreja, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, te dê um bom domingo. À noite, 19 horas, a gente se encontra no culto aqui da igreja. Você é bem-vindo a estar com a gente também. Um bom domingo a todos.